Conversa que combina água e poesia nos preparativos para o 8º Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em Brasília de 19 a 23 de março. Minha conversa é com o biólogo Paulo Salles. Como diretor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, ele faz parte da organização do evento. Especialista em ecologia e em recursos hídricos, fez doutorado na Escócia e pós-doutorado na Holanda. É professor aposentado da Universidade de Brasília e, além de todo esse currículo de pesquisador, é um dos 13 netos de Cora Coralina, o único que chegou a morar com a avó. A poetisa da cidade de Goiás cultivou seu espaço na literatura, falando das coisas simples da vida e com uma visão muito além de seu tempo, inclusive na questão ambiental. Paulo Salles, muito obrigada por conversar com a gente. Me dá essa honra de estar diante não só de um grande especialista aí nessa área de água, mas também um neto de Cora Coralina. Que honra minha. A honra é minha, o prazer imenso estar aqui, poder falar com você, poder falar com os espectadores do seu programa, trazer um pouco da minha experiência e da minha convivência com Cora. Vamos começar falando de água, e aí eu vou dizer assim, mas o que é que Cora entra aí só nesse contexto, é só neto? Não, eu sei que tem toda uma influência dela, né? Uma pessoa que já estava à frente do tempo pensando na água. É, verdade. Então, é uma boa combinação, falar sobre água e falar sobre Cora Coralina. Bem, nós estamos preparando aqui o fórum, né? O fórum ele vai ser um grande evento, é o maior evento do mundo relacionado com água e é sempre um grande momento de discussão, de revisitar os conceitos, de trocar experiências. E esse fórum, particularmente, ele tem algumas características, algumas peculiaridades que são muito interessantes. A primeira delas, eu diria, é o próprio tema. O tema do nosso fórum é compartilhando água. Compartilhar é um verbo muito rico, né, Rosana? É um verbo que tem muitos significados. É um verbo que remete, por exemplo, ao compartilhamento físico da água. Quando a gente pensa em dois países que são divididos, separados por um mesmo rio, não é? Ou a gente tem ali o compartilhamento físico da água, não é? Mas o compartilhar também tem outros conceitos relacionados que não são físicos, como a responsabilidade pela água, né? A nossa inspiração foi a Lei Nacional da Água, né? A Lei 9.433, de 1997, que trata a água com muito desse espírito de compartilhamento. Primeiro, a gestão é compartilhada, o que implica participação de toda a sociedade com a responsabilidade sobre fazer a gestão da água disponível, tá certo? Nós dizemos até que todos os que bebem água são responsáveis pela água, né? E a gente não tem conviver de jeito nenhum. Exato, não é só a vida, mas também a vida econômica, as atividades que nós temos. A gente começa a perceber que a água é muito mais do que um elemento que mantém a vida, mantém a sociedade, mantém a economia. E aí a gente entra num outro aspecto do compartilhamento, que é o compartilhamento dos benefícios que a água pode trazer para a sociedade, naturalmente para aqueles que têm negócios que dependem da água, que representa praticamente todos os negócios, toda atividade econômica de alguma forma depende da água. Então esses três conceitos de uma certa forma estão inscritos na nossa lei. O compartilhar fisicamente, partindo do princípio de que a água é um bem de todos no Brasil. Não existe água como propriedade privada no Brasil. Toda a água é de domínio público. Segundo, o compartilhamento, a gestão compartilhada, né? As responsabilidades compartilhadas. E, por fim, eu diria, os benefícios compartilhados também, porque todos têm direito ao uso da água. A legislação fala em usos múltiplos da água. É curioso falar também o compartilhar, porque a gente compartilhar, dividir, mas divide quando tem água e abundância, mas no momento a gente enfrenta muito problema de seca. Aqui na capital federal, inclusive, você compartilha a água e a falta dela. Exatamente, a gente tem que compartilhar a falta dela também, o que traz um outro elemento ligado com o compartilhamento, que é essa noção de fraternidade, de solidariedade, de diálogo. Impossível compartilhar se a gente não tem como pressuposto a abertura para o diálogo, para falar, para ouvir, para dar, para receber, para ganhar, para doar, não é? O fórum, ele não é um evento científico,
ele não é um evento de governo, ele não é um evento da sociedade civil, ele é um evento que tem todos esses elementos e a água é vista, então, praticamente de todos os aspectos. E nós cuidamos de fazer no 8º Fórum Mundial, assim, puxar muito para esse lado, quer dizer, fazer a inclusão de todas as vozes que de alguma forma estão relacionadas com o uso da água e que terão o seu espaço, a sua participação, a sua voz para apresentar os problemas, para aprender as soluções, apresentar soluções, enfim, para compartilhar tudo o que a gente sabe e faz com a água. Olha, e aí eu já puxo, acho que o fórum podia ter até uma sessão em homenagem à Cora Coralina, porque assim, ela manifestava já toda essa preocupação com a água, com o meio ambiente, e aí quando você fala aí dessa questão da solidariedade em relação a compartilha também a falta d'água, compartilha essa responsabilidade, ela era uma pessoa extremamente solidária. A história dela está toda embasada nesse âmbito de solidariedade. Com certeza. Ela foi uma pessoa que olhou muito os elementos humanos, né, das pessoas, os elementos que nos tornam humanos. Né? E ela sempre foi uma pessoa muito otimista com relação ao futuro. Ela não tolerava, por exemplo, que as pessoas pensassem que o passado era melhor que os tempos presentes. A gente ouve isso com muita frequência. A vida é sempre boa. Saber viver é a grande sabedoria. E nós todos temos a faculdade de fazer sempre a vida melhor. E ela dizia, eu vim do século passado, e no século que era o 19, né? E naquele tempo a vida era muito pior e muito mais difícil do que era, o tempo que ela viveu, que foi até o final do século XX. Então ela dizia que isso era uma coisa muito complicada. Na verdade, a gente não tem a percepção da evolução do ser humano no curto tempo de vida que nós temos. Né? A evolução é uma coisa que requer tempo, a mudança de comportamento, as mudanças culturais, ela percebeu acontecendo. Então ela dizia que no tempo dela, por exemplo, a criança era a última que falava e a primeira que apanhava. Ela não tinha lugar na família. O lugar dela era sempre secundário. E hoje nós temos tanta preocupação com a educação das crianças, nós olhamos as crianças com todo cuidado, buscamos dar a elas o melhor. Então ela dizia, só isso já mostra que houve uma evolução nos seres humanos, no sentido de olhar para os seus próprios filhotes de uma outra forma, de uma forma carinhosa, de uma forma cuidadosa. E isso certamente mostra que ela tinha uma percepção muito mais ampla do que a maioria das pessoas. E as crianças nos educam, né? Inclusive nessa questão da água. Exatamente. E ela cobra dos pais e ela ensina também, você tem toda a razão. E isso é uma coisa que nós estamos vivenciando aqui em Brasília, né? Pela primeira vez Brasília está passando por um racionamento. É um racionamento de um dia a cada 6, mas ele é muito significativo para as pessoas perceberem que a água é um bem finito e que nós precisamos ter, sim, muito cuidado com a água. Nós estamos acostumados, nós brasileiros, de modo geral, com a abundância da água. De modo geral, porque naturalmente o Nordeste, o semiárido, é uma região que convive com a seca. Né? Mas aliás, constantemente, né? Constantemente. Eu vivi essa situação. Quando eu vim para Brasília, a gente tinha no Recife um período que era um dia com água e 5 dias sem água. Pois é. Exatamente. Tanto que os nordestinos, particularmente, eles não aceitam quando a gente diz que nós estamos na seca. Nós não estamos na seca, nós estamos na estiagem, não é? E aqui é a nossa expectativa, nós não estamos no semiárido. Mas, de qualquer forma, foi uma medida necessária, porque a gente está acompanhando, né, eu digo assim, os técnicos estão acompanhando a disponibilidade de água em função da chuva e a função da vazão dos rios, não é? Então, em 2016... Essa crise aqui tinha como ter sido evitada? Olha, evitar a crise é difícil, principalmente porque existe muita incerteza com relação aos fatores climáticos, né? Acho que todos já observaram que a gente não consegue prever com certeza, com um grau de certeza grande, se amanhã vai chover ou não. Então, como é que a gente vai fazer previsões desse tipo com respeito aos meses seguintes? Então, havia sempre uma expectativa que a chuva viria, e de fato ela vinha. Só que nós tivemos 3 anos cada vez menos chuva, a média foi caindo e ficando bem abaixo da média histórica. E até que em 2016 começou então uma situação que a gente percebeu que era crítica a partir dos agricultores. Os agricultores foram os primeiros que notaram a falta d'água nos córregos, porque eles buscam a água diretamente dos córregos. E a partir daí então nós começamos a acompanhar o trabalho deles, né,
para dividir, compartilhar a água que havia disponível e, do outro lado, olhar o abastecimento humano. Então, os órgãos técnicos, inclusive a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico aqui de Brasília, a DASA, inclusive os técnicos da DASA, então, já começaram a fazer as resoluções necessárias para disciplinar mais o uso da água e chegamos ao racionamento. O que diria Cora num momento desse? Ela diria que nós tínhamos que ser realmente muito cuidadosos com a água, porque ela era muito cuidadosa com as coisas da natureza. E ela percebia a importância dessa integração entre as coisas da natureza. Ela escreveu, em 1922, um artigo que falava das árvores. E é muito impressionante a percepção que ela traduz naquele artigo que ela escreveu sobre, vamos dizer assim, a natureza como um sistema. E ela já fez nesse artigo uma vinculação entre as árvores e a chuva. E ela dizia que o progresso estava sendo levado, naquela ocasião ela estava no interior do estado de São Paulo, estava sendo levado para outras regiões, estava chegando o progresso, mas o progresso vinha também com o desmatamento, com a retirada das árvores. E ela então alertava e propunha que fossem tomadas medidas de replantio às margens das rodovias, por exemplo, para evitar a falta d'água. Então ela percebia isso porque ela era uma pessoa muito arguta, ela percebia a lógica e o funcionamento da natureza. E quando a gente pega um poema como o poema do milho, aquilo é uma descrição fantástica da vida dentro do milharal, né? O trabalho do agricultor, que ela preza muito, naturalmente, mas a vida da natureza, os ciclos naturais. Ela era uma observadora fantástica da natureza. Não dá nem para ter dúvida de tanto que Cora foi inspiradora para que você seguisse aí o rumo que seguiu na sua carreira, né? Mas você vai me contar mais, falar mais disso no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com Paulo Salles. Paulo, a gente estava falando no bloco anterior sobre o tanto que sua avó, Cora Coralina, deve ter sido realmente uma grande incentivadora para você seguir esse trabalho aí na tua carreira de biólogo, na área de recursos hídricos. Me conta um pouquinho como é que foi essa tua vivência com ela e esses ensinamentos que ela te passou. Bem, eu vim a conhecer Cora Coralina como uma poeta, como uma pessoa pública, quando eu vim estudar em Brasília. Eu morava no estado de São Paulo, Cora nos visitava lá, ela morou no estado de São Paulo, deixou filhos e netos, e ela nos visitava e era sempre uma presença agradabilíssima, uma pessoa muito especial, mas era aquela relação de um neto com a avó no ambiente caseiro. De visita. Né? De visita, exatamente. Agora, quando eu vim morar em Brasília, eu comecei a frequentar a casa dela. E aí eu já era um estudante universitário, ela já era uma pessoa que tinha um reconhecimento relativo, né? Ela já tinha publicado o primeiro livro dela. Então eu comecei a ver Cora Coralina, não mais como aquela minha avó, mas sim como uma pessoa pública, uma pessoa muito especial, uma pessoa que despertava nas outras pessoas um grande interesse. Era muito interessante porque as portas da casa dela estavam sempre abertas. E eu tive a oportunidade de presenciar muitos encontros dela com pessoas que vinham visitá-la. E sistematicamente as pessoas saíam emocionadas da conversa que tinham com Cora Coralina. Ela começava a conversar com a pessoa, dali um pouco ela começava a falar com as pessoas coisas que mexiam no íntimo das pessoas. Frequentemente eu via pessoas se emocionarem, pessoas chorarem e, enfim, se abrirem. Mas não só isso, né? Ela tinha uma conversa que era para todas as pessoas. Por exemplo, sentava uma lavadeira do Rio Vermelho, ela conversava com aquela pessoa, com aquela simplicidade que é típica dessa conversa com essas pessoas. Em seguida, saía, entrava uma pessoa das artes, ou uma pessoa, um economista, ou o governador, a esposa do governador, enfim, ela mudava a conversa dela e a conversa dela ia sempre nas coisas mais interessantes que, né, faziam com que a prosa não acabasse. E aquilo me chamou muito a atenção, né, como é que ela tinha essa capacidade de perceber. E lendo os poemas dela, a gente percebe, não é à toa que tem um filme sobre a vida delas, né, o Todas as Vidas,
E a escolha diz muito a respeito da personalidade dela. Todas as vidas dentro de mim. Sou semente, sou pedra. Eu sou a terra milenária. Eu venho de milênios. Eu sou a mulher mais antiga do mundo, plantada e fecundada no ventre escuro da terra. Eu era professor, né, professor de ensino médio naquela ocasião, e ela me disse uma frase que depois apareceu até num poema, em que ela dizia assim, que o professor, ele é uma pessoa que ensina os alunos, mas ele aprende também com os alunos. E eu vivi isso, né, na minha vida de professor. Então, eu assumi o meu papel de professor, sempre disse que sempre fui professor e vou ser professor a vida inteira, embora esteja em outras funções. Mas, de qualquer forma, esse valor, esse contato com os seres humanos foi muito bom. E você falou desse documentário, né, esse filme sobre ela. É curioso, eu assisti, realmente é lindo. E é engraçado porque ele mostra mesmo uma singeleza, a sensação é bem essa. E a gente sai de lá muito esperançoso. Isso. A sensação que dá é de esperança. E eu acho que era uma coisa que ela realmente tentava pregar mesmo, né? De que o amanhã tem que ser melhor, e pode ser melhor. E não é nem que tem que ser, pode ser, é você quem vai fazê-lo melhor. Exatamente. Ela foi uma pessoa sempre que prezou o otimismo. Ela sempre valorizou o otimismo. Ela sempre olhava para o mundo como algo em evolução, em transformação, e que essa transformação seria para o melhor. E ela antevia muitas coisas que, de uma certa forma, se tornam realidade. Por exemplo, ela falava numa vacina contra a violência. Aquilo eu olhava assim e falava, puxa vida, eu estudo biologia, será que um dia nós chegaremos a uma coisa parecida? E hoje a gente vê tantos progressos na medicina que é possível que a gente consiga fazer isso, mas sem dopar a pessoa, né? Combater a violência como sendo um traço da nossa personalidade. Então é isso. Ela sempre dizia o seguinte, que a palavra que ela mais gostava era luta. A luta. Ela não era uma pessoa que dizia, estou com saudade, chorei por isso. Jamais. Ela dizia sempre, a melhor palavra, a palavra mais forte é luta. E a luta que vamos dizer assim, que se tornava realidade por intermédio do trabalho. Então ela dizia também sempre, ela tinha várias mensagens relacionadas com o trabalho. E o melhor da vida é o trabalho. E mostrava que por intermédio do trabalho havia uma realização pessoal, mas também havia uma coisa que era a mudança do mundo. Ela dizia assim, se ela estivesse aqui conosco, ela ia dizer assim, olha para essa sala onde nós estamos, né? Aqui, tudo que você tem em volta é fruto do trabalho de alguém. A roupa que você veste é fruto do trabalho que alguém plantou algodão, que depois foi transformado em roupa, e assim por diante, né? Os próprios equipamentos modernos que a gente usa também são frutos do trabalho. Então ela dizia, o trabalho transforma o mundo. Então não era um otimismo ingênuo, era sim um otimismo e uma receita de como chegar num futuro melhor. Olhar acreditando numa evolução no sentido positivo da palavra para os seres humanos, seremos melhores, cada vez melhores. E o remédio para isso? Trabalho. Como é que a gente chega lá para curar os nossos males? E tanto que ela trabalhou para ter a casa dela. Quem tiver a chance de conhecer a cidade de Goiás, que cidade linda. Isso, e é realmente a cidade que você põe o pé e você enxerga. Com certeza. É isso mesmo, enxerga Cora porque ela cantou aquela cidade de uma forma inigualável, né? Não é à toa que ela é reconhecida por isso, e ela mostrou também o valor das coisas muito simples, né? Então, por isso que a poesia dela é aceita pelas pessoas, é conhecida e é entendida, porque ela fala das coisas mais simples, o que, aliás, é uma grande característica, né? Acho que as pessoas mais sábias são aquelas que conseguem ver as coisas mais simples. E as mais felizes também. Sim, sem dúvida, porque sabem lidar. Felicidade na simplicidade. Não, né? sem dúvida, e sabem como lidar com os momentos em que as coisas são difíceis. Não era à toa que ela dizia. Na minha vida, eu removi pedras e plantei flores, né?
Ou seja, quando as pedras aparecem, você pode fazer alguma coisa também. E pelo trabalho, muito trabalho, né, que ela faz todos os doces, na história dela ali, ela faz os doces, consegue comprar a casa. Tem toda a referência que ela faz também com a Casa da Ponte, né, a Casa Velha da Ponte. Mas aí ela tem uma relação com o dinheiro que chama atenção, que aí eu tenho a curiosidade se isso ela também passou para vocês. Infelizmente não. Quer dizer, na verdade, ela era uma pessoa muito objetiva em tudo que ela fazia, né? E ela, então, queria comprar a casa e ela trabalhou, vendeu doces para comprar a casa, tá certo? E ela, né, acumulou aqueles recursos cuidadosamente para comprar a casa. Uma coisa que eu aprendi, eu posso dizer que eu fui bem inspirado nisso, nesse aspecto, foi também na simplicidade do viver. Então, eu não sou uma pessoa gastadeira, não sou uma pessoa esbanjadora, mas também não tenho a preocupação de acumular. E isso eu reputo a essa minha convivência com ela, que se já era uma tendência em mim, se tornou uma prática, vamos dizer assim, né? Então, uma vida simples. A Cora foi simples, foi muito simples e foi uma pessoa tão rica de outras coisas, e isso foi uma lição também que eu trouxe para a vida. Eu tinha essa curiosidade de perguntar, porque em alguns poemas ela fala muito assim, né? Quando eu era pequena, ou a minha avó me dizia. Isso. E aí eu tinha essa curiosidade, o que é que a tua avó te dizia, né? Já me contou muito aqui. Então, e ela nos dizia, né? Ela nos diz nas coisas dela, da necessidade da parcimônia. Olhar o mundo e os bens que nós temos de uma forma parcimoniosa é uma coisa necessária num ambiente, por exemplo, de racionamento de água, né? Porque a gente está vendo e aprendendo que isso é uma necessidade. Porque realmente, se você pensar assim, se não tem parcimônia, você vai estourar ali a água toda, vai torrar tudo, quer dizer, e infelizmente a gente muitas vezes se depara com aquele que fala assim, tá com racionamento, tá só dependendo da caixa, por exemplo, que mora no condomínio, eu vou usar tudo, o problema do outro, a gente se depara com isso. Exatamente. Agora, a gente tem que aprender a viver na comunidade, e isso era outro traço da personalidade de Cora, né? A vida comunitária, né? Ela sempre foi participante da vida da comunidade em que ela vivia, e ela escreveu uma poesia e propôs a criação do Dia do Vizinho, que é uma das coisas mais interessantes, se você pensar bem, o que é o vizinho nas nossas vidas, né? Sim. É a presença de alguém com quem a gente pode contar em todas as horas e que não é da nossa família, de modo geral, né? Então é uma visão muito interessante, muito importante também, que nós precisávamos recuperar, particularmente nesses tempos modernos, em que a gente é muito voltado para si mesmo. Sabe uma curiosidade que eu tenho quando a gente olha o trabalho dela mesmo e ao mesmo tempo vê ter todo esse otimismo? É porque em muitos momentos ela se refere a ela mesma como a menina feia, Isso sempre me chamou muita atenção. Ela era tão otimista, mas existia ali uma baixa autoestima de alguma forma? Eu sempre fui curiosa para saber isso. Eu acredito que ela foi uma mulher que lutou muito a vida toda, não é? Ela não teve uma vida fácil. A família, ela quando nasceu, a família estava vivendo um tempo de empobrecimento, né, decorrente. Claro que a gente vê isso hoje de outra forma, mas assim, o fim da escravidão, que tinha que acontecer evidentemente, mas que levou a economia e a vida das pessoas a uma transição. E ela viveu essa transição. Então a família passou por tempos muito difíceis, né? E ela então aprendeu isso também. Agora, com relação à baixa autoestima dela, é uma coisa meio complexa. Eu acho que ela enfrentou essas dificuldades todas, mas ela tinha uma certeza a respeito da capacidade dela. Tanto que ela teve a coragem de começar a escrever, quando isso não era uma coisa fácil, foi buscar a publicação das coisas que ela escrevia fora, né? Ela morava no interior de Goiás e foi publicar no Rio de Janeiro, foi publicar em São Paulo. Ela teve coragem de enviar os escritos dela, a menina ainda de 14 anos, começando a mandar coisas para fora, para grandes jornais e tudo. E isso não é um procedimento típico de quem tem uma baixa estima. Pois é. Então, ela tinha um conhecimento do valor dela. Agora, ela tem uma persona, digamos assim, que encarna as dificuldades que ela enfrentou na infância. Então, eu sou a menina feia da Ponte da Lapa, né? Sempre fui a última entre as minhas irmãs. Então, eu acho que isso ela é uma coisa, como ela diz, meio freudiana, meio, né, psicanalítica, né, que ela se fez, né, que ela criou, para falar dela também e das dificuldades que ela teve.
tá certo? Mas eu acho que, sinceramente, era um mundo muito diferente do que a gente tem. A relação com os pais não é a que nós temos hoje, pelo contrário, os pais que criavam os filhos bem eram aqueles bem rigorosos, com muita palmatória, com muita dureza, não é? Não era essa coisa afetuosa que nós temos hoje com as nossas crianças. Então não era isso, isso era a realidade, mas talvez fosse isso que ela esperasse, né? Mas isso, o mais importante, não derrubou em nenhum momento o otimismo dela, de modo algum, pelo contrário, reforçou, e ela gostava era da luta mesmo. E ela se tornou quem se tornou às custas dela, às custas das características dela, e ela teve mais força interior do que apoio externo, digamos, para chegar. Essa força você trouxe. Eu busco, né, dentro de mim, de ser uma pessoa também que vai atrás dos objetivos, daquilo que eu acredito, e aprendi também a me dedicar integralmente ao trabalho e acreditar no trabalho como uma força transformadora. Qual o poema que você acha que resumiria até nossa conversa, mas esse momento? Tem alguns poemas dela que eu gosto muito. Eu gosto muito de um poema que ela fala das mãos dela, né? Estas mãos. Não me peça para declamar. Vai chorar. Não vou chorar. Eu vou chorar por não sabê-lo de cor. Mas ela olhava para as mãos dela, que era a mão de uma mulher trabalhadora, uma mulher que estava ali sempre na labuta. E aí ela fala que as mãos dela eram para construir, mas jamais os júbilos da colheita vinham para ela. Então era uma pessoa que sabia do valor que tinha e ela via no elemento transformador do mundo principal que a gente usa, né? E no passado isso foi praticamente a grande ferramenta. Hoje a gente tem outros instrumentos, mas as mãos, né? O trabalho artesanal, o uso das mãos para mudar o mundo, isso me marcava muito. Era um grande poema que eu gostava. E gosto também do Todas as Vidas. Eu acho que Todas as Vidas é um poema que fala dela, que mostra muito da visão dela, e no fim ela tem uma frase que para mim é antológica. Ela diz assim: na minha vida, a vida mera das obscuras. E isso é uma coisa muito rica, é uma visão, uma percepção da humanidade, né? E daquilo que ela via na humanidade. A vida mera das obscuras era aquilo que ela via dentro de si mesma. Paulo, muito obrigada por compartilhar com a gente toda essa emoção. Foi um prazer muito grande, Rosé. Agradeço a oportunidade e vamos aí.